A Bíblia diz que Josafá teve medo. A Bíblia diz que Josafá ele pranteou. A Bíblia diz que ele começou a buscar ao Senhor e colocou o povo para jejuar e o povo para orar. Vamos orar e vamos jejuar, porque nós não podemos contra essa multidão. E ele começou a sua oração. Ele começou a dizer, ele começou a invocar as promessas de Deus sobre a sua vida naquele exato momento. Quando chega no capítulo 20 e no versículo de número 12, ele expressa as seguintes palavras: Senhor, nós não temos condições de enfrentar essa grande multidão, mas tem uma coisa, Senhor, os nossos olhos estão fitados em Ti. Ele diz, eu não tenho força, não tem como vencer o inimigo, mas tem uma coisa, Deus, os meus olhos estão em Ti, eu não tiro o olho de Ti. O inimigo pode ser grande, é grande sim, eu estou com medo dele, mas tem uma coisa, se é para morrer, eu vou morrer olhando para Deus. Se é para morrer, o meu olho está em Deus. Aí diz a Bíblia que Deus, irmão, quando o crente ora, que assobiei, capaz o copotó que petequeia. Quando o crente ora, irmãos, a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 20 que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Jaziel era um dos levitas da tribo dos coatitas. Jaziel não era profeta, não. Jaziel era levita, irmãos. Jaziel não tinha função de profeta, não. Mas quando você está na prova, quando você está precisando de uma resposta de Deus, Deus usa quem Ele quer para falar contigo. Quem acredita, levanta a sua mão assim e glorifique o nome do Senhor. Deus usa quem Ele quer para falar contigo. Quando não tem ninguém para usar, Deus usa uma mula. Mas que Deus fala, Deus fala. Aí o Espírito do Senhor diz, não temais, e nem vos assusteis por essa grande multidão. Porque a briga não é tua, a briga é minha. A briga é minha agora, Josafá. Deus está comprando a briga de alguém aqui. Leque azul que é menérgia. Leva suribicanto. Mas tem uma coisa: tira o olho da multidão do problema. Tira o olho da adversidade. Os inimigos são grandes, mas maior é Deus. Tira o olho, minha irmã. Tira o olho daí, meu irmão. Que o Senhor está dizendo nessa noite, nessa peleja, não tereis que pelejar. Apenas aguardai em silêncio o grande livramento que o Senhor vos dará. Quanto maior a multidão, maior a vitória. Quanto maior é o vento, maior é a bênção de Deus. Quanto maior é a prova, maior vai ser a vitória que Deus vai te dar. Apenas tira o olho dessa dificuldade. Tira o olho dessa multidão, diz o Senhor. Tira o olho daí, minha filha, olha para mim. Tira o olho daí, meu filho, eu sou um general de guerra. Eu nunca perdi uma peleja. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias que o povo de Israel estava sendo comprimido. E a Bíblia diz que o Senhor levantou do seu trono para guerrear. Quando Deus levanta do trono para guerrear, irmãos, não há um demônio, não há nada no inferno que possa impedir o trabalhar de Deus. E Deus diz ao meu coração aqui, nessa noite estou eu levantando do trono para guerrear na terra. Guerreie o Senhor na terra. Apenas adore. Apenas glorifique o nome do Senhor. Não é fácil, irmão. Não é fácil. A Bíblia diz que Estevão, o diácono pregador, o homem que pregou só uma mensagem no seu ministério, o homem que não teve outra oportunidade de trazer outra mensagem, ele só trouxe uma mensagem no seu ministério, mas foi uma mensagem impactante que Lucas não deixou passar. Ele registrou isso no livro de Atos, capítulo número 7. A Bíblia diz que Estevão começou a pregar na ousadia, na autoridade do Espírito Santo, e os homens começaram a ficar endemoniados. A
elite religiosa não aguenta ouvir as verdades de Deus, irmão. Eu glorifico a Deus aquilo que o pastor Samuel falou aqui. Se Deus quiser falar, deixa Deus falar. Mas infelizmente nós estamos passando em algum lugar aí que quando Deus quer falar, bate o sininho, aumenta o som aí para parar a voz do profeta. Sabe o que é isso? São fariseus revestidos de pentecostais, porque de Deus não tem nada, tem medo do seu pecado ser revelado, tem medo da sua vida secreta ser descoberta. Mas aqui eu pude ver que Deus pode operar, Deus pode falar, Deus pode agir. Se é verdade, glorifique o nome do Senhor. A sua mensagem, irmãos, era uma mensagem do verdadeiro pregador, que não está preocupado com o elogio da elite religiosa, não. Ele está preocupado em agradar a Deus. Sabe o que acontece quando você agrada a Deus? Sabe o que acontece quando você agrada ao Senhor? Pedradas começam a vir sobre ti. A Bíblia diz que os homens começou a olhar para Estevão, e ele viu e diz: rapaz, esse menino tem alguma coisa diferente nele. O seu rosto parece o rosto de um anjo. E ele estava pregando na autoridade de Deus. A Bíblia diz que eles começaram a apedrejar Estevão. Eles começaram a tacar pedra no Estevão. Eu aprendi uma coisa nesses 10 anos de ministério: só taca pedra em quem dá fruto, irmão. Porque árvore frutífera, ninguém taca pedra. Ninguém taca pedra. Ninguém taca pedra. Estou tacando pedra? Não, irmão. Que pedrada dói, Jesus. Tu está dando fruto. Eu fui piazão, irmão, fui moleque. E não há um moleque que não vê uma manga que não quer derrubar. O senhor já foi moleque, os senhores vê uma manga rosa principalmente, né? Até enche o olho do menino. E como que se derruba uma manga, irmão? Como que se derruba uma manga? A primeira pedra que ele vê, ó, se estão tacando pedra em ti, é que tu está dando fruto. Tu está dando fruto. Aí o diabo está preocupado. Se ele continuar, as coisas vão avançar. Vamos tentar parar com as pedradas. Vamos tentar parar com as pedradas. E um dia eu sofrendo umas pedradas dessas que todo itinerante sofre, irmãos. O Senhor me disse: meu filho, não se preocupa. Essas pedradas só têm te feito chegar mais perto de mim. Com ela estou construindo um grande galardão para ti na terra. As pedradas vêm que dói, irmãos. Estevão estava sendo apedrejado, mas a Bíblia diz que ele não estava nem aí com as pedradas. Ele estava olhando para o alto. Ele diz: eis que vejo os céus abertos, eu vejo meu Senhor, a destra de Deus Pai. A pedrada estava vindo sobre o seu corpo, ele já estava sangrando, prestes a morrer, mas ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e a glória de Deus invadiu a vida de Estevão. Tira o olho das pedradas, meu irmão, tira o olho das pedradas, minha irmã. Olhe para a glória que Deus tem reservado para você. Tira o olho dessas pedradas, porque o Senhor tem uma glória. E o texto bíblico diz aqui que ele virá e trará para cada um segundo o seu galardão. Tira o olho da dificuldade, tira o olho da perseguição. Onde eu disse: Senhor, por que tanta perseguição? E Deus disse: meu filho, sabe por quê? Aquilo que eu te dei ele queria, aquilo que eu te dei fulano queria, e aquilo que eu estou fazendo na tua vida ele queria para a vida dele, e ele não tem. É por isso das pedradas, das perseguições. Eu disse: obrigado, Jesus, não sou eu merecedor, mas o Senhor, a sua graça inaudita, invadiu, me resgatou do pecado, me livrou do inferno por mais de 3 vezes. Eu estou aqui para te dizer que embora as pedradas doam, embora as perseguições venham, mas os meus olhos estão fitos, Satanás. É no Senhor, é no Senhor, é no Senhor, é no Senhor. Quem está olhando para o Senhor aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem está olhando para Deus aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Apenas glorifique, porque essas pedradas vão preencher a tua coroa lá na eternidade com Deus. E às vezes
irmão. Essas pedradas vêm, sabe para quê? Para nos fazer olhar para trás. Bom jeito. Porque quando você começa Deus, eu estou certo, Deus. Sou crente, eu oro, jejuo, busco, leio a palavra. Por que isso? Aí você começa, quando eu era do mundo, não tinha nada disso. Quando eu estava lá nas trevas, parece que as coisas iam bem. Só passou esse crente. O que é isso? Então as pedradas vêm para tirar o seu olho de Cristo. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, irmãos. Paulo, grande apóstolo, o homem de Deus, a qual toda a coluna vertebral e a doutrina que temos na igreja veio das mãos do apóstolo Paulo, a qual escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Um dia Paulo estava preso. Paulo, estando preso, ele disse: agora, o que eu vou fazer na sua primeira prisão? Quando ele expulsou o demônio da menina, aí é isso que eu falo, irmão, você expulsa demônio, o pessoal vai te prender. Se você faz um trabalho de libertação, pastor Samuel, fora esse negócio, é meninice. Tem muito, não, que negócio é esse? Paulo fez um trabalho de libertação, expulsou o demônio da menina, sabe o que ele ganhou, irmãos? Açoites e prisão. Agora Paulo estava preso. Paulo, aquele que foi assassino de crentes. Paulo, aquele que pegou uma carta e tinha a ordem da elite religiosa da época para adentrar nas casas e matar os crentes. Essa era a ordem que Paulo tinha. Agora Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, no capítulo 9 do livro de Atos. E é essa vida a vida de Paulo foi mudada, foi transformada. Mas agora, por ele fazer esse trabalho de libertação, ele foi preso, ele foi condenado. Agora Paulo estava preso. Irmão, se é eu ou você, eu tenho certeza que a murmuração ia vir. Que a murmuração ia ganhar muitas pessoas. Sabe por quê? Aí, ó Deus, eu faço a tua obra e sou preso. Eu faço a tua obra e apanho. Eu faço a tua obra e olho os vergões nas minhas costas. Ah, irmãos, se fossem muitos. E alguns começaram a acusar Paulo. Um dos espinhos, uma das interpretações de 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala do espinho que está na sua carne, alguns teólogos afirmam que o espinho da carne de Paulo era a sua consciência, que ele acusava dos assassinatos que ele tinha cometido em outrora. Então pessoas enviadas por Satanás tentaram acusar Paulo dos pecados passados. Paulo, olha, você fez isso, você fez aquilo outro. Olha Paulo, e Paulo preso em Filipe. E agora Paulo, estando preso, ai irmão, sabe o que Paulo diz? Paulo escreve a carta da alegria aos filipenses. Ele diz: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ai, estou apanhando, irmãos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava apanhando, estava preso, e ele começa a escrever: irmãos, alegrai-vos no Senhor nosso Deus. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E de repente alguém começa a tentar trazer os pecados de Paulo à tona, fazer com que Paulo olhe para trás. Sabe o que Paulo fala? Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ele diz: eu tirei o olho lá de trás, o meu olho está em Jesus, Satanás. Agora ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O diabo tentou lhe acusar de novo. Agora ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, irmãos, aquele que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu quero te dizer, Satanás está sendo naucoteado aqui nessa noite. Ele está fazendo você olhar para trás, mas Deus chama a tua atenção nessa noite. Meu filho, minha filha, tira o olho daí, olha para o alvo, olha para o alvo, olha para o alvo. Estão querendo te acusar como fizeram com José. Ah, o Zezinho do Egito, aquele menino com 17 anos, Deus lhe fez promessas. Deus abriu o véu da revelação e mostrou o futuro que José tinha. Agora tentaram, Satanás colocou uma mulher na frente de José, para que ele olhasse para a mulher e a cobiçasse, mas José não. Os meus olhos estão fitos em ti, Senhor. Tentaram tudo